Boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha trajetória acadêmica. Então, começando lá em 2018, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, até chegar a época de prestar vestibular, fazer faculdade, enfim. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curta esse vídeo, ativa as notificações, compartilhe para que a gente consiga alcançar mais pessoas assim, tá bom? Esse vídeo, ele é especialmente para pessoas que estão com dúvidas, o que fazer na faculdade, como saber balancear aquilo que você quer e de acordo com o mercado financeiro aquilo que vai ser bom para sua vida. Então eu espero ajudar pessoas contando um pouco da minha trajetória. Como eu disse, vamos começar lá em 2018. Eu estava aqui no Brasil e meu pai foi transferido para trabalhar na França. Então nós, toda a família, meu pai, minha mãe, Nicolas, eu e Lavi, fomos morar fora. E muita gente me pergunta, que eu estudei um ano na França, se foi intercâmbio, como foi. Nós fomos para lá porque meu pai foi transferido e lá nós estudamos, Nicolas e eu, na Escola Britânica de Paris. Então, durante um ano, o nosso inglês foi ativado como nunca. Qual era o meu contexto na época? Eu já fazia inglês há 2 anos no Brasil, mas ainda não tinha, aquela ideia, aquela vivência na língua por fazer um curso aqui, mas sempre fui uma aluna muito dedicada. Desde quando eu comecei o inglês, eu me apaixonei com a língua e eu sempre me dei muito bem nessas matérias, Isso assim, desde o ensino fundamental. Em português, literatura, produção de texto, inglês, espanhol, eu sempre me dei muito bem. Então, quando eu comecei o curso, eu tomei gosto e vi que Deus tinha alguma coisa para minha vida ali. Então, nós moramos durante um ano na França, retornamos para o Brasil e em 2009 eu fiz meu 3º ano no ensino médio, no SESI, aqui em BH, finalizei. No final do ano, eu já tinha vontade de fazer letras, mas aí, infelizmente, aí é que já vai uma dica para vocês. Não aceite críticas de quem não pode te dar conselhos. Acho que a frase é assim mesmo? É assim mesmo. Então, é você não aceitar críticas de quem não constrói nada. E infelizmente eu dei ouvido a uma pessoa que me disse: nossa, mas você vai fazer letras? E a pessoa seguiu dizendo: faz pelo menos jornalismo, porque aí você vai ter uma notoriedade. E aí eu deixei que aquilo entrasse no meu coração. Resultado, desisti de fazer letras e prestei vestibular para jornalismo. Naquela época eu tinha algo muito fixo na minha mente, porque eu cresci principalmente a partir da 5ª série com algo em mente. Eu vou passar em uma federal, eu quero estudar numa federal. E eu acho que é importante aqui, já dando uma segunda dica, um segundo ponto do vídeo para vocês irem fazendo aplicações. Lembre-se que o Senhor, Ele leva em conta o desejo do seu coração. Então, a minha motivação não era estudar em uma federal. Peraí, gente, eu vou respirar um pouco. Nossa. Eu saí fazendo um vídeo numa correria desde o início. Ai, peraí, deixa eu respirar. Ai, neném tá bem aqui. Voltando. Então, a minha motivação não era mostrar para as pessoas, jogar na cara das pessoas que eu consegui e que elas não. Então, meu objetivo nunca foi esse. Qual era o meu objetivo? Entrar numa federal por 2 coisas. Ensino de qualidade e o ensino sem custo. Sem custo assim, A gente sabe que nada é de graça. Mas eu não teria que pagar mensalidades todos os meses. Então, motivada por essas 2 coisas, eu falei, não, eu vou passar em uma federal. E aí, no finalzinho de 2018, eu prestei vestibular apenas na UFMG. Foi o último ano que o vestibular da UFMG foi por lá, não foi pelo Enem. No outro ano já foi implementado o Enem para a UFMG e eu não passei. E aí, eu falei, não, beleza, não passei, o que eu vou fazer? Finalizei em 2009, 2010 eu fiz cursinho. E aí eu estudei no Soma, fiz um pré-vestibular aqui em BH durante um ano. Então, durante um ano eu estudei e lá eu conheci muitas pessoas, você troca muita ideia do que as pessoas estão pensando, e isso também, aí já vai uma terceira dica, eu acho muito importante. Quando você estiver nesse processo de pré-vestibular, mesmo que você esteja no pré do pré, no ensino médio ainda, é bom você pesquisar, e não somente pesquisar o curso, mas conversar com pessoas da área, pessoas que estão também planejando prestar vestibular,
Porque você vai ouvir muita coisa maluca, tipo, faz isso porque isso dá dinheiro. Ou então, não presta esse curso não. Faz vestibular pra esse, eu escutei muito isso, faz vestibular pra isso, porque aí você elimina umas matérias, é mais fácil de passar e depois você pede transferência. Escutei muito isso. Então, assim, a maioria das pessoas que está fazendo pré-vestibular quer tentar faculdades privadas, faculdades públicas, né? Então, a maioria das pessoas estava ali batalhando há 2, 3, 5 anos. A maioria delas, por exemplo, né, para passar no vestibular de medicina, porque infelizmente, né, a realidade do Brasil você finaliza o ensino médio sem estar preparado para passar em um vestibular, dependendo do curso, né, que você vai prestar, dependendo da faculdade. Então, a gente sabe que há muitas escolas privadas boas. Eu mesmo, né, estudei em uma escola privada a vida inteira, né? Algo que meu pai sempre fez questão foi de investir nos estudos. Então a gente nunca estudou em escola pública justamente por conta da qualidade. E ainda assim, né, aquilo não foi suficiente para que eu passasse no vestibular. Então, muitas pessoas passam, né? Teve uma menina da minha sala na época que finalizou, passou em ciências biológicas, mas eu não consegui. Então, a minha realidade, eu creio que da maioria das pessoas é essa, porque você finaliza o ensino médio, se é uma escola muito puxada, o seu ensino médio vai ser puxado. Então, eu finalizei, uma dica, como eu disse, tá? Funcionou pra mim. Eu não fiz pré-vestibular junto com o ensino médio. Por quê? Na época, eu tinha a opção de fazer pré-vestibular e eu tinha a opção também de fazer curso técnico. Lá no SESI, né, eles têm a parceria da mesma rede do Senai. Então, muitos colegas meus fizeram curso técnico ao mesmo tempo. O que eu preferi fazer? Eu falei, não, eu prefiro me dedicar aos estudos, só aqui na escola, prefiro do que embolar minha cabeça com outras coisas. Então, o único curso que eu fazia fora da escola era o curso de inglês. Pra mim, Ellen Ferreira, isso funcionou. Funcionou a ponto, né, do inglês ter me ajudado, assim, na minha vida inteira. Eu vou contar pra vocês o lugar, né, que o inglês ocupa na minha vida. E depois que eu finalizei o ensino médio com notas boas, aí eu fui me preparar pro vestibular. Mas, gente, como eu estou dizendo, cada um tem sua realidade. Tem pessoas, por exemplo, que estudam em escolas públicas e às vezes o ensino não é tão rígido e aí a pessoa aproveita para fazer um pré-vestibular ao mesmo tempo. Então, como eu estou dizendo para vocês, né? Cada um sabe da sua realidade. Para mim, eu não arrependo nem um pouco da minha escolha. Eu falei, vou focar no ensino médio, no inglês, depois eu penso no vestibular. E assim foi. Então, eu fiz durante um ano e novamente tentei jornalismo. E, gente, durante esse ano, como eu disse, né? Você ouve muitas pessoas, você tem que tomar cuidado também. Porque, pelo menos na minha mente, eu ouvia um falando, faz odontologia, faz medicina, faz direito, faz ciências biológicas, faz biomedicina que tá em alta. Então, assim, a minha cabeça ficou um pouco confusa também, porque eu ouvi muita gente, até que chegou um momento que eu falei, não, deixa eu fechar isso na minha cabeça. E aí decidi tentar jornalismo. Tentei jornalismo só na federal. Aliás, tentei jornalismo só na federal, não passei de novo. E junto, gente, com 2010, apesar de eu estar fazendo cursinho, eu estava vivendo um momento um pouco conturbado na minha vida e eu tive algumas amizades também no cursinho que não colaboraram. Não estou transferindo a responsabilidade, né? A responsabilidade foi minha de ter algumas amizades que não contribuíram para que o meu aproveitamento fosse 100%. Então, assim, me dediquei demais. Todos os livros, né, que eu caí no vestibular, eu comprei, tem até hoje. Teve uma época que teve teatros, né? Eles fazem aqui em Belo Horizonte teatros baseados nos livros para você conseguir memorizar. Nós fomos, né? Meu pai foi me acompanhar. Então, assim, eu fiz um cursinho bem feito, mas eu poderia ter feito ele um pouco melhor, mas por conta de algumas amizades, em alguns momentos eu dei uma deslizada. Mas, enfim, super aproveitei, agradeci a Deus demais, porque final de 2009, meu pai saiu da empresa e eu lembro que meu pai pegou parte do acerto dele para pagar as primeiras mensalidades do meu cursinho. Então eu valorizei demais tudo que meu pai fez, não só durante todos os anos na escola privada, quanto no cursinho que ele pagou, é um dos melhores de BH. E, ok, finalizei em 2010, não passei no vestibular. Aí, gente, em 2011 eu falei assim, quer saber, eu vou chutar o balde, eu não vou estudar.
eu não sei o que fazer da minha vida. Então, nossa, gente, foi um ano muito ruim nesse sentido, porque eu realmente fiquei revoltada e eu não estudei, eu fiquei um ano parada sem pegar num caderno. E foi um ano também que eu não estava trabalhando, então, nossa, me incomodava demais eu ficar em casa sentindo que eu estava inútil. Então passou 2011, só que no final do ano, né, meio do ano e final do ano, chega a época de vestibular. Então eu falei assim, bom, vou tentar vestibular de novo. Só que como eu estava revoltada, preste bastante atenção nesse momento ápice da minha vida acadêmica. Eu falei assim, quer saber? Não vou tentar jornalismo, letras, nem pensar. Eu vou pesquisar um curso diferente que me agrade. Aí a Ellen, que sempre foi péssima em exatas, decidiu fazer arquitetura e urbanismo. Olha isso! Aí eu falei, não, eu vou fazer arquitetura e urbanismo, porque afinal de contas, hoje em dia, nem é um curso só voltado para a área de exatas, tem a parte do urbanismo. E eu li a grade curricular e tudo, a proposta do curso, e falei, quer saber? Além de tentar arquitetura e urbanismo, eu vou tentar em faculdades privadas, o que não tem problema, tá, gente? Só que isso, presta atenção, ia de encontro ao meu plano inicial, tanto em relação ao curso quanto estudar em uma federal. E aí, não que tenha problema a gente mudar no meio do caminho, né? Não tô falando da minha mudança, estou falando que a minha motivação foi errada. Eu não tinha colocado na balança e pensado, quero fazer outro curso. Não, minha motivação foi, estou revoltada. Deus não tá... Eu lembro que passava isso na minha cabeça. Deus não tá me honrando. Tantos anos de estudo e Deus não me honrou por 2 anos. Então agora eu vou fazer as coisas pelas minhas próprias forças. E aí eu prestei vestibular de arquitetura em 2 faculdades. Duas faculdades. No Isabella Hendricks, que é considerada a melhor faculdade de arquitetura aqui do Brasil. Inclusive a faculdade fechou, né, na pandemia. Muito triste. Assim como muitas pessoas, né, que perderam seu emprego, mas não vamos entrar em questões políticas agora. E na PUC. E eu passei em ambas. E aí fiquei super feliz, né? Tipo, nossa, consegui! Chegou o meu momento. E aí eu fui e decidi fazer no Isabella Hendricks pela notoriedade da faculdade, né, nesse curso. E aí eu fui e toda feliz comecei. E eu lembro que na época a mensalidade era R$ 1.200. A primeira mensalidade, meu pai na época tinha vendido um carro para pegar um carro mais barato. Meu pai foi lá e pagou a matrícula para mim, que era a primeira mensalidade, né? E daí que foram passando os meses, eu comecei, gostei muito do curso. Realmente, assim, as áreas de atuação eram muitas e tal, e a parte de urbanismo encheu meus olhos, gostei muito, tá? Beleza. Só que aí foi chegando junho, né, final do primeiro semestre, qual era a minha realidade? Eu tinha voltado a trabalhar, mas meu salário não conseguia pagar os 1.200. E na época, né, como meu pai não estava trabalhando, então gastos que antes era meu pai que tinha comigo, então saídas, lanches, roupa, etc., eu passei a ter que comprar, né, já que eu estava trabalhando e meu pai tinha saído da empresa. E aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Aí foi o momento que Jesus começou a olhar de cima e falou assim, minha filha, eu te avisei, por que você foi dar uma de revoltada? E aí o que aconteceu? Eu comecei a acordar de madrugada por orientação do pessoal do setor financeiro de bolsas e eles falaram comigo, acorda de madrugada que a procura é menor. E eu acordava de madrugada para tentar o FIES. E eu passei 4 meses sem conseguir o FIES. E aquilo, gente, me apavorava muito, porque eu não tinha saída. Eu não podia mais contar com meu pai, eu não tinha condição de pegar um financiamento. Minha mãe tinha começado a trabalhar há pouco tempo, também não tinha condição de me ajudar. E o FIES era a minha única chance. E aí foi finalizando junho, início de julho, férias. E aí eu falei, tô muito feliz, minhas notas foram excelentes, gostei do curso, mas eu vou ter que encerrar a faculdade porque eu não tenho dinheiro. E aí chegou o extrato bancário, Deus fez um milagre, eu não vou contar isso aqui, que eu quero contar isso depois. E um dinheiro foi depositado na minha conta e eu consegui pagar a faculdade. Paguei o primeiro semestre. O que eu tinha que ter entendido nesse ponto? Era Jesus me dando um sinal para eu encerrar a faculdade. Tipo, Ellen, beleza, você deu uma de revoltada,
chutou o balde, prestou vestibular para uma coisa que não era o meu plano para você, no lugar que não era meu plano para você. Eu dei a provisão de uma forma milagrosa, você pagou e agora? É para você parar. Só que aí ele foi e continuou. E daí que eu continuei por mais um semestre, adquiri uma dívida de R$8.000. E depois, aí graças a Deus, minha mãe me emprestou 8.000 em cheques, eu pagava ela R$1.000 todo mês, fiquei, quase um ano pagando minha mãe. E o que aconteceu? Eu me frustrei muito, porque eu comecei a ver, que para eu ganhar dinheiro com aquilo, eu tinha que trabalhar com projetos, a forma mais óbvia, ali. E eu comecei a odiar fazer projeto, porque tinha matemática, tinha cálculo, e eu vi que as pessoas não se estressavam tanto, sabe? Tipo assim, o pessoal ficava cansado, obviamente, por fazer trabalho, mas eu tava estressada. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar? E aí eu fui e encerrei. Ou seja, fiquei um ano fazendo aquilo que eu não deveria ter feito. E aí fica aqui, um parênteses pra você. Não acho que você vai entrar na faculdade, que de cara você vai amar o curso. Dê um tempo, sabe? Depois que você fizer a sua pesquisa, no finalzinho eu vou falar sobre isso. Não acho também, tem gente que tem muita convicção, eu nasci pra fazer isso, sabe? Mas se você tem dúvidas, se você gosta de mais de uma área, entre na faculdade, espere, sabe? Pelo menos um semestre, 2, para você ver ali se de fato você está gostando das matérias, como realmente as áreas, como são, as áreas de atuação. E não tenha medo de errar, sabe? Eu me frustrei muito, por quê? Porque não foi algo que eu tive paz para fazer. Eu estava com a motivação errada. Então, se você está com a motivação certa, começou um curso, não deu certo, fique tranquilo. Eu me frustrei muito, acho que é inevitável a frustração, porque a gente sente que a gente perdeu tempo. Mas ainda assim, sabe, esse um ano me acrescentou muita coisa. Como pessoa, eu cresci muito, porque foi a primeira vez que eu estava ali num ambiente de faculdade. Mas eu me frustrei porque eu tracei um plano, vamos supor, para frente, e o Senhor me queria para trás, Eu fui para a esquerda e Deus me queria para a direita. Então, brincadeira, tá, gente? Isso aqui é só figura de linguagem. Então, eu me frustrei muito. E aí minha ficha caiu. Minha ficha caiu assim, Ellen, pois você fez da forma errada. E aí 2012 se encerrou e em 2013 eu voltei a estudar em casa, Eu lembro que eu comprei uns manuais de ciências, biologia, química, física. Comecei a estudar em casa e decidi ouvir a voz do Senhor. E aí Deus me lembrou, lembra que lá no início, eu te falei que era para você fazer letras em uma federal? E aí aquele sonho voltou ao meu coração, me trazendo um pouco de esperança diante daquela situação frustrante, de decepção que eu estava, principalmente comigo mesma, porque a única culpada era eu. Não era Deus que tinha me direcionado, tinha dado errado, Eu realmente fiz pela minha própria força. E aí, volto com arrependido. Eu prestei letras em 2 universidades federais, o Cefet e no FMG. Deus me deu um livramento que eu não passei no FMG, porque eu não sei como eu estaria hoje, porque durante um bom tempo eu fui doutrinada e eu caí na doutrinação na escola. Então, assim, já fui fã de Che Guevara, de Fidel Castro. Eu fiquei um tempo sem comer carne, contra o meu passado obscuro. Eu falava que com o salário do meu primeiro emprego eu ia passar a ser uma mantenedora de ONGs como a ONU, o Greenpeace. Então, eu fiquei muito assim, sabe, vulnerável. Então, de verdade, mesmo tendo uma base cristã, uma família, super consolidada nos valores cristãos, eu não sei qual seria o meu destino. Falo isso assim, com toda sinceridade. Então, eu fui livrada, da UFMG. E Deus me permitiu passar no Cefet, que era assim, de carro, 5 minutos da minha casa. Então, fiquei muito feliz, isso no finalzinho de 2013. E 2014, enfim, depois de todos esses anos, desde 2009 até chegar em 2014, muitas coisas aconteceram. E de 2014 até 2018 eu fiz minha graduação em letras em uma federal. Então, graças a Deus, eu depois de passar por um momento de revolta,
eu coloquei o meu coração diante do Senhor e Deus, ele realinhou os meus desejos aos desejos dele e que eram desejos também do meu coração, né? Ele sabia da minha motivação inicial e perdoou o meu tempo de ignorância tentando arquitetura e urbanismo. E aí, gente, foi um período muito bom, né? Eu aprendi demais, eu gostei demais do curso, sou muito feliz na minha área, né? E daí que eu já comecei a dar aula. Depois eu vou contar pra vocês minha trajetória de trabalho, né, minha vida profissional, mas já há alguns anos eu dava aula e aquilo só reforçou no meu coração, né, que eu amava tudo que estava ligado, né, à comunicação, à escrita, à fala, a livros, processos editoriais, né, acho que não é à toa que vocês veem minha paixão pela leitura, pela escrita, então isso só confirmou, né, que línguas, linguagens, todos esses processos aí tinham muito a ver com aquilo que estava como paixão no meu coração. E foi um período também difícil, porque, né, uma cristã de direita numa universidade federal, eu entrei em 2014, quando a gente tirou a Dilma do poder, e saí, meu último ano foi 2018, quando colocamos Bolsonaro na presidência. Então vocês imaginam o que eu passei, né? Então meu apelido foi bancada evangélica, eu sofri sim preconceito, né? Uma vez uma menina foi apresentar um trabalho e foi falar de discursos, né, de diversas instâncias, a matéria era discurso de linguagem, e ela foi falar sobre a linguagem que os pastores usavam, né, para persuadir as pessoas. A gente sabe que há falsos profetas, sim, sabe por quê? A Bíblia nos fala sobre isso já há muitos anos, mas ela deu ali, né, a indireta, ela olhava para mim porque sabia que meu pai era pastor, então eu sofri um preconceito muito grande por ser cristão dentro de uma universidade federal. Então, pra vocês terem ideia, eu não podia ir com camisa de política, não fui durante 4 anos, né, 5 anos, porque em 2015 eu tive uma depressão profunda, em 2016 eu tranquei um semestre. Isso aí também é importante falar com vocês, né, não desistam se algo, né, durante o caminho acontecer. Não acho que você tem que terminar a faculdade em 4 anos, né? Eu tinha muito isso na minha cabeça, foi muito dolorido, chorei horrores para trancar a faculdade, mas eu não tinha a mínima condição. Então, em 2016 eu tranquei por um semestre, voltei e acabou que isso me atrasou 1 ano. Então, 2018 foi meu último ano na faculdade, né? Fiquei 4 anos e meio. Então, foi um período muito bom, mas muito difícil também, mas o Senhor me deu força. E foi isso, né? Início de 2009 eu formei, então eu sou bacharela em letras, né, pelo Cefet-MG, que é um dos centros federais aqui de Minas Gerais. E graças a Deus eu sou muito feliz, não somente por ter feito o curso que eu queria, na universidade que eu queria, mas porque eu tive a humildade de reconhecer para o Senhor que eu errei, que as minhas motivações estavam erradas, e o Senhor teve misericórdia, né, de realinhar os meus planos, os meus caminhos e realizar o propósito dele. Bom, eu quero finalizar lendo 3 versículos com vocês. O primeiro está em Provérbios 14:12, que diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Então, que você lembre disso quando você pensar apenas na situação financeira, no retorno financeiro que essa profissão vai te dar. Se a sua motivação é jogar na cara das pessoas que você passou no vestibular, na faculdade que você está, se a sua motivação é entrar na faculdade para fazer dali um campo de disputa com as pessoas, mostrando que você é mais inteligente, que você lê mais, que você tem notas excelentes, o seu caminho vai ser de morte, né? Não tem como fugir disso, não. Quero ler também com vocês Provérbios 16 e 1, que diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, toda vez que você tiver vontade de fazer algo, né? Muita gente pergunta ali como escolher o curso. Pensa nas suas habilidades, nos seus dons. Se você não é bom em matemática, não vai fazer nada na área de exatas, pelo amor de Deus. Se você é bom em português e em línguas, não vai fazer nada na área de exatas. Então, analise quais são os seus dons, os seus talentos, os seus desejos e coloque isso diante do Senhor, que Ele irá te direcionar. Porque o que nós precisamos entender? Tudo tem que servir para a honra e glória do Senhor. Então, a sua faculdade, o curso que você fizer, o objetivo maior disso tem que ser servir ao reino, servir no reino, servir ao Senhor.
seja por meio do que você vai fazer com as pessoas que você vai atender, que você vai ajudar com a sua profissão, ou como que essa profissão sua pode ser aplicada no ministério na igreja. Então, tudo que nós formos fazer tem que ser para a honra e glória do Senhor. E por fim, Jeremias, versículo que eu amo, 29:13, que diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, se você busca o Senhor de todo o seu coração, você vai achar, sabe? Nenhuma busca, ela é em vão, quando nós buscamos no Senhor aquilo que nós precisamos. Então, quis contar para vocês um pouquinho da minha trajetória acadêmica, não só para vocês me conhecerem mais, mas para que o Senhor trate no coração de vocês, para que vocês entendam, né, como foi a minha escolha, a minha trajetória, os deslizes que eu tive no meio do caminho e como que eu persisti nos sonhos que o Senhor tinha colocado no meu coração e consegui alcançá-los pela graça de Deus. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com pessoas que vocês sabem que estão nesse processo de fazer vestibular, de escolha de cursos. Hoje nós temos também, né, uma variedade muito grande de cursos fora das universidades, né, pela internet. Esperar o passar. Pela internet nós temos diversos cursos, né, pessoas que são muito bem preparadas ministrando na internet. Então pesquise bem onde você vai fazer, o que você vai fazer e, sobretudo, aquilo que o Senhor quer, para que você não perca tempo dando cabeçada e seja muito bem-aventurado naquilo que você fizer, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.